Na lista das 10 empresas mais valiosas do mundo, apenas a Berkshire Hathaway, do bilionário Warren Buffett, possui mais de 50 anos de fundação. Por isso, o mundo dos negócios tem sido chamado de ecossistema, pois ele pode ser facilmente comparado à teoria da evolução de Darwin, onde não são os mais fortes que sobrevivem, mas sim os que melhor se adaptam. Nesse ecossistema de negócios, se adaptar significa se manter inovando. Só que a história nos mostra que vários impérios empresariais ruíram por não conseguirem fazer isso. Nesse vídeo, nós vamos mostrar 5 exemplos dessas empresas que foram à falência por não conseguirem inovar, para que assim podemos ver quais lições podemos tirar de cada uma delas para não repetir o mesmo erro. A primeira gigante dos negócios que foi à falência por não inovar foi a Kodak. Além da Kodak parecer ser uma daquelas empresas que se tornaram muito grande para não quebrar, a empresa parecia sempre estar na vanguarda do seu setor. Dentre as inovações que a empresa trouxe está o Kodak Chrome, que foi o primeiro filme a cores produzido em massa, mudando assim totalmente a experiência dos consumidores no início do século XX. Além disso, a empresa também foi inventora da tecnologia de microfilme, e seu grande cliente eram as Forças Armadas Americanas. Essa tecnologia reduziu drasticamente a quantidade de informações que eram transmitidas manualmente, e isso foi algo essencial para o serviço de espionagem durante a Guerra Fria, já que os agentes infiltrados podiam passar informações com muito mais segurança. O mais irônico da história da Kodak foi que uma de suas invenções foram responsáveis pela sua derrocada. Em 1975, o engenheiro Steve Sassoon desenvolveu uma câmera digital capaz de tirar foto de até 0,1 megapixel. O problema foi que as câmeras digitais inventadas pela Kodak não foram levadas ao mercado com seriedade pela empresa, por medo que essa nova tecnologia pudesse prejudicar as vendas de filmes e câmeras tradicionais, já que as fotos poderiam ser vistas na própria câmera. Mas é claro que o movimento de digitalização aconteceu mesmo assim. Hoje, a tecnologia inventada pela Kodak é utilizada nos nossos smartphones e nas redes sociais. O início da queda da Kodak coincide com a época da queda da sua patente de câmera digital. Para se ter uma ideia, a receita da Kodak em 1996 era de 16 bilhões de dólares. Em junho de 2011, suas reservas eram apenas de 957 milhões de dólares. E em 2012, após 120 anos de história, a Kodak foi à falência, simplesmente por achar que o mercado como ela conhecia jamais mudaria. A segunda empresa da nossa lista cometeu um erro bem parecido com o da Kodak. E essa empresa, ela traz sentimentos nostálgicos a muitas pessoas, principalmente aquelas do universo dos games. Essa empresa é a Atari. A Atari dominou a indústria de entretenimento eletrônico na década de 1970 com jogos de arcade famosos como o Pong. Com a popularidade do jogo, a empresa fez uma grande expansão para o mercado de console pessoal, com o Atari 2600. Com o desenvolvimento de novos cartuchos como o Space Invaders e o clássico Pac-Man, a Atari transformou os jogos de videogames em um fenômeno global, consolidando assim uma posição dominante da empresa nesse mercado. Mas tudo começou a mudar quando a competição nesse mercado começou a se intensificar. Um dos grandes desafios que a Atari teve que enfrentar foi quando o mercado de consoles foi inundado com o desenvolvimento de novos jogos com qualidade bastante superior aos jogos da Atari. A empresa, naquele momento, demonstrou ficar em um claro dilema entre ser produtora de consoles ou produtora de jogos. Na década de 1980, com o surgimento de empresas como Nintendo e Sega, a Atari começou a parecer cada vez mais obsoleta aos olhos dos jogadores, que já não eram mais aqueles jovens universitários que jogavam em seus arcades, mas sim crianças que queriam se divertir dentro de suas casas com seus amigos. Ou seja, a Atari, além de não conseguir fazer jogos de ponta, ainda não percebeu a mudança do seu público. Em 1992, a Atari encerrou suas atividades depois de 20 anos de existência. Uma curiosidade sobre a Atari foi que ela teve um funcionário muito excêntrico em seu quadro. Seu nome era Steve Jobs, que em 1974 se tornou o funcionário número 40 da Atari. Mas a Atari não foi a única empresa que teve Steve Jobs cruzando seu caminho. Ele também cruzou com a terceira empresa da nossa lista que faliu por não inovar. Essa empresa é a Xerox PARC. Em julho de 1970, a Xerox Palo Alto Research Center abriu as suas portas. A chamada Xerox PARC era uma iniciativa da sua empresa-mãe, a Xerox, de buscar por inovações tecnológicas, e a empresa cumpriu muito bem o seu papel. Para se ter uma ideia, algumas empresas famosas surgiram de spin-offs da Xerox PARC,
como a Adobe e a 3M. E ainda podemos citar outras duas grandes invenções que aconteceram lá, como a impressora laser e a interface gráfica. Foi essa última invenção, a interface gráfica, que fez Steve Jobs cruzar o caminho da Xerox PARC. Em dezembro de 1979, Steve Jobs fez uma visita à Xerox PARC como parte de um acordo da Xerox para poder comprar as ações da Apple. Foi nessa visita que ele viu um computador com uma interface gráfica e saiu dali convicto de que aquilo seria o futuro. E para variar, ele estava certo. Enquanto o Alto, o computador da Xerox PARC com interface gráfica, foi um fracasso, o Macintosh foi um sucesso e fez a Apple decolar. Muito desse fracasso, inclusive, reflete por que a Xerox PARC não evoluiu como deveria. Apesar de fazer grandes invenções, a sua empresa-mãe, a Xerox, era relutante em absorver essas mudanças por medo de canibalizar o seu negócio principal. Em 2002, a Xerox PARC se tornou independente da Xerox e passou a se chamar apenas PARC. E em 2023, a Xerox decidiu doar a PARC para a SRI International, um instituto de pesquisa sem fins lucrativos voltado para o desenvolvimento de tecnologias de ponta. Mas as inovações nem sempre estão ligadas a questões tecnológicas. Existem também aquelas empresas que faliram por não inovar em sua estratégia. Esse é o caso da Sears. A Sears foi por boa parte do século XX a maior varejista dos Estados Unidos. O modelo de negócios da Sears era baseado em pedidos pelos correios, onde os clientes recebiam catálogos com uma diversidade enorme de produtos. A chegada de um catálogo da Sears na caixa de correios era motivo de grande expectativa das pessoas. E não era só isso. Os clientes da Sears eram tratados com bastante luxo. Em suas lojas, eles eram atendidos por um vendedor específico, mas tudo começou a mudar nos anos de 1970, com a entrada de varejistas que ofereciam produtos a um preço baixo, como a Target e principalmente o Walmart. O Walmart criou o conceito de varejo que conhecemos hoje, onde o cliente chega à loja e ele mesmo se serve. Para a Sears, isso era uma mudança significativa no seu modelo de negócio, que era baseado no envio de catálogos e atendimento personalizado aos seus clientes. Isso, junto com uma estratégia agressiva imposta pela Walmart de iniciar suas operações em cidades pequenas para depois avançar para grandes metrópoles, fez com que na década de 1990 a Sears perdesse sua posição de maior varejista dos Estados Unidos. Dali para frente, a Sears não conseguiu adaptar mais a sua estratégia para continuar competitiva. E em 2018, ela entrou com pedido de falência 130 anos após a sua fundação. E a última empresa dessa lista que faliu por não inovar foi um símbolo da indústria de entretenimento tanto nos Estados Unidos quanto na Europa nos anos 80 e 90. A última empresa que nós vamos analisar aqui é a Blockbuster. Ir a locadoras alugar filmes era uma diversão em família garantida antes da virada do século XX. Foi nesse sentido que a Blockbuster expandiu globalmente suas operações. Em 1999, ela chegou a ter mais de 4.500 lojas em todo o mundo e era a 13ª marca mais conhecida dos Estados Unidos. Mas tudo começou a mudar quando uma pequena empresa surgiu com um novo modelo de negócio. Essa empresa era a Netflix. A ideia da Netflix inicialmente era que os aluguéis de DVDs fossem feitos pelos correios. A Netflix chegou a ser oferecida a Blockbuster por apenas 50 milhões de dólares, mas ela entendeu que aquela ideia era muito nichada e não chegaria a um público maior. Só que a Blockbuster estava obviamente enganada. Com a popularização da internet, a empresa não conseguiu perceber os traços de mudanças nos hábitos dos consumidores, que já demonstravam sinais de saturação em querer se deslocar até as lojas para obter algum tipo de entretenimento. Quando a tecnologia do streaming da banda larga se consolidaram, a Netflix simplesmente adaptou seu modelo de negócios a essas tecnologias e estava pronta para romper esse mercado. Foi justamente após a Netflix fazer o lançamento da sua plataforma que a Blockbuster começou sua trajetória de queda. Hoje, o caso da Blockbuster com a Netflix é um estudo de caso amplamente utilizado em várias instituições de ensino de ponta do mundo para ensinar os conceitos mais modernos de inovação. E é com esse gancho que eu quero convidar vocês a conhecer o nosso curso O Jeito Netflix de Inovar. Ali vocês vão conseguir aprender, através de um estudo de caso aprofundado, as principais estratégias utilizadas pela Netflix para conseguir se tornar uma das empresas mais inovadoras do mundo. Entender como a Netflix inovou é entender como fazer a inovação da forma correta. Então acesse já o QR Code que está aparecendo aqui e o link que está na nossa descrição. Espero que vocês tenham gostado e já sabe, né? Curta, comenta e compartilhe e se inscreve para continuar recebendo conteúdo novo aqui do nosso canal. Até a próxima!